Estamos iniciando mais um episódio do Abra Pode. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que está em alta, que a gente está aguardando algumas decisões aí vindo do STF, que é sobre a pejotização. E para isso eu convidei o Tamerson Rosa, que é diretor na Abra de Contabilidade da parte de pessoal, e ele vai falar um pouquinho, ele vai trazer a alusão do que a gente precisa entender, o que a gente precisa saber sobre esse tema. Tamerson, antes de mais nada, quero agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo, e para esclarecer algumas dúvidas aí que muitos profissionais hoje atuam diretamente dessa forma, muitos empresários têm essa modalidade dentro da sua empresa, trazem essa formatação para a contratação, e aí eu queria entender um pouquinho, né? Quais são os riscos, o que a gente precisa fazer, mas antes disso eu queria que você se apresentasse para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Perfeito. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, a oportunidade de estar trazendo esse tema que eu acho pouco relevante. Pouco não, né? Sendo sincero, muito relevante. É uma dor que a gente tem visto bastante com os nossos clientes. E acho que todo empresário que chega hoje na Abnet traz essa situação de pejotização, traz alguma situação deste cenário, dúvidas recorrentes. Então, acho importante a gente tratar sobre esse tema. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tamerson, eu atuo nessa área trabalhista previdenciária há mais de 17 anos, né? Estou atualmente na Abnet como diretor trabalhista, né, da área de departamento pessoal, ajudando os nossos clientes também nessas decisões estratégicas, soluções, achar os melhores caminhos com menos custos e menos riscos. Então a gente atua lá com os nossos clientes nessa vertente também, tá? Excelente. Então, se para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta bem pontual. O que é pejotização? A pejotização, Mariana, é só uma pergunta. Na verdade, o termo pejotização ele está muito em alta, né? Muita gente fala PJ, PJ. O que é PJ? PJ nada mais é do que você contratar um prestador de serviços na modalidade de pessoa jurídica, quando você equipara um prestador de serviços a uma pessoa jurídica, fugindo ali das regras de uma CLT. Então, o PJ é basicamente isso, uma prestação de serviço atrelada a uma pessoa jurídica, normalmente através de um MEI ou de uma empresa menor, o porte do Simples Nacional. Essa é a alusão do PJ, né, que vem do termo de pessoa jurídica em si. Excelente. E por que a gente tem ouvido falar tanto sobre esse termo nos últimos meses? Pois bem, a gente identificou que depois da reforma trabalhista, muitas profissionais começaram a adentrar nesse mercado de PJ, de pejotização. Isso é uma alternativa um pouco importante, digamos assim, para os empresários, porque a carga hoje trabalhista no Brasil é muito alta, né? Por exemplo, fazendo uma alusão aqui, empresas que são do regime normal de tributação, que não são as empresas dos Simples Nacionais, têm um custo trabalhista em torno ali de 70% do salário contratual daquele profissional. E até um dado bem importante, por exemplo, se hoje você for contratar um profissional CLT com um salário de R$ 10.000, isso vai te custar R$ 17.000. E, por outro lado, o profissional ele vai receber R$ 7.500. Então, uma defasagem muito grande. O profissional para contratar um empresário para contratar um profissional de 10K, 17, e por outro lado, o profissional recebe 7. Então, a PJ, essa pejotização, ela se tornou um pouco mais relevante com a dor que os empresários, às vezes, querer profissionais mais qualificados, até mesmo de uma forma de remunerar melhor os profissionais, e que se fizesse isso pela modalidade tradicional, né, da CLT, seria um custo muito mais elevado. Então, eles optam, né, por fazer ali uma remuneração melhor para aquele profissional, através de uma PJ que aí não tem esses custos aí vinculados à CLT. Mas é importante dizer, a gente vai tratar disso aqui durante nossa conversa, né? Que existe aí meios de se fazer isso, existem algumas preocupações que tem que se ter, alguns detalhes. Eu não posso pegar qualquer pessoa que é um funcionário, vou fugir do custo trabalhista e vou colocar ali como PJ, tá tudo bem. Não, então a gente tem que ter um pouco de cautela também nessas decisões. Excelente. Já pegando esse gancho aí, a gente tem visto que há uma movimentação que o mercado está fazendo, né? Então, principalmente as pequenas e médias empresas ali, elas estão tendo esse movimento de justamente diminuir o custo para a contratação de profissionais mais qualificados. Você olhando para o cenário atual, você acha que esse caminho é um caminho certo e existe alguns períodos no meio dele? Como que você caracterizaria essa modalidade a partir de agora?
Excelente pergunta. Não existe, e aí eu costumo falar isso muito para os nossos clientes, que quando a gente trata de questões trabalhistas, não existe certo ou errado. Eu sempre falo que depende. Por que depende? Depende de todo o contexto, de como que é feita a prestação de serviço, de como que é feita a realização das atividades, de quais são as exigências, né, dos empresários, dos empregadores em relação. Então, existem alguns riscos e não existe certo e errado. A gente tem que fazer uma análise, e é importante destacar isso, que não existe uma regra, uma receita de bolo, né? Eu não posso pegar um caso da Liliane e aplicar para uma outra profissional. Isso não existe. Então, cada situação tem que ser analisada. Não existe uma receita de bolo. O que a gente tem que a gente sempre orienta aos empresários é que tente, se optar pela contratação PJ, que tente eliminar ali as características de emprego, de vínculo empregatício que são previstos na CLT, porque esse daí é o ponto mais importante na contratação de PJ, né? Então, muitos empresários, às vezes, contratam um PJ, mas tratam ele como um funcionário. E aí, essa é onde começa a dar problema. Se você contratar um PJ, ele é um prestador de serviço e não um funcionário. Excelente, então. Isso aí a gente já começando já a falar um pouquinho mais da parte crítica, né? Vamos colocar aqui, vamos acender uma fogueira nessa nossa conversa. Quando que a pejotização vira uma bomba trabalhista? Justamente quando eu vou repetir a frase, né? Porque eu acho que casa certinho com essa pergunta. A pejotização vira uma bomba, deixa de ser uma oportunidade, e vira uma bomba quando os empresários tratam os PJs como funcionário. Se você não quer ter uma bomba como PJ, você tem que evitar as exigências que são atreladas a um contrato de trabalho CLT. E a gente pode aqui, por exemplo, citar algumas delas. O que é que não pode ter na relação de uma contratação PJ? Exigência de jornada de trabalho, não pode ter uma subordinação, pagamento habitual de salário, pessoalidade. Aí eu costumo dar alguns exemplos, né? Veja, se eu contratei a Leiliane como representante comercial, para atuar ali como PJ, tá tudo bem até então. Mas quando eu começo a exigir da Leiliane que ela tem que estar na minha empresa de 8 às 18, tirando um horário de almoço, isso já desvirtua. Porque a exigência dessa jornada de trabalho é uma característica de um funcionário CLT. E se eu começar a tratar a Leiliane, que é uma contratação PJ, com essa situação, eu quebro essa característica e aí sim eu posso ser condenado judicialmente futuramente em uma ação trabalhista a ter que registrar a Leiliane e recolher todos os encargos sociais e trabalhistas retroativos desde o início da prestação de serviço. Excelente, Tamso. E aí você já entra até no próximo tópico que eu quero te perguntar, né? Quando a gente pensa na modalidade de trabalho da forma que você trouxe, com relação à questão da fiscalização. Hoje, como que você avalia que nós estamos com a fiscalização trabalhista? Está mais rígida? Está mais frouxa? Como que você vê isso? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse momento, baseado na nossa vivência, né? No momento que nós estamos vivendo? Como que você avalia que está essa questão do acompanhamento da justiça trabalhista nesse sentido? Perfeito. Veja bem, o Brasil ele vem se modernizando em alguns aspectos, né? Principalmente nesses aspectos legais, que envolve ali a parte tributária, dos impostos, Receita Federal, e a parte do Ministério do Trabalho, digamos assim, que é a entidade maior quando se fala em trabalho no Brasil, ela também se modernizou. Então a gente teve uma modernização do Ministério do Trabalho e de outras entidades governamentais com a entrada, por exemplo, do E-Social, que é uma plataforma digital online do governo que registra todas as informações trabalhistas. Com a entrada do e-social, a gente teve uma queda significante em fiscalizações presenciais. Tudo bem? Então a fiscalização ela passou a ser muito online, oriunda dessa automatização, dessa governança digital aí, por parte do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente trata de PJ, como que é feita essa fiscalização? Ou como, ou quando vai se dar um início ao empresário um problema? A gente tem aí algumas possibilidades. Quais são elas? A primeira é quando o próprio contratante, a pessoa que está prestando o serviço, ou o próprio PJ,
se sente lesado em alguma situação e faz uma reclamatória trabalhista. Então, vamos citar aqui a primeira, através de uma reclamatória trabalhista, que vai partir de um start, de uma reclamação da pessoa, tem que procurar o juiz e fazer essa reclamação, ok? A segunda é mediante uma fiscalização presencial, só que a fiscalização presencial, ela se tornou muito menor. Antes da entrada do E-Social, a gente tinha menos de 5% das empresas fiscalizadas a nível Brasil. Hoje, aumentou a fiscalização mais presencial, diminuiu mais ainda. Então, é através de uma fiscalização quando o fiscal do trabalho vai até a sua empresa, vê quem está trabalhando lá, e aí pega e exige a documentação comprobatória daquela relação de empregado. Então, essa é a segunda situação, fiscalização trabalhista. A terceira é mediante, eu costumo dizer que é sempre quando há uma denúncia. Então, alguém que está presenciando aquela situação faz uma denúncia. Essa denúncia pode ser junto ao sindicato da categoria ou junto até mesmo à Superintendência Regional do Trabalho, que aí essa denúncia gera também um start de uma fiscalização que pode atingir, inclusive, o Ministério Público para entrar lá na empresa e validar se as relações contratuais estão adequadas com a legislação vigente. Então, o problema ele se dá a partir de uma ação judicial do prestador de serviço, de uma fiscalização presencial ou de uma denúncia vinculada ao Ministério Público, ao sindicato da categoria ou especificamente ali à própria Justiça do Trabalho. Excelente, estamos. E dentro desses riscos que você trouxe inicialmente, o que você considera mais perigoso e que acontece com mais frequência hoje? Muito bem. Eu acho que o mais perigoso e o mais comum que a gente identifica é quando o empresário, às vezes, quer economizar demais. Eu acho que todo empresário, quando assume a função de ser empreendedor, ele está assumindo juntamente com isso, faz parte, né, da atividade empresarial, atividade de empreendedorismo, assumir alguns riscos. Quando eu falo risco, eu também falo riscos financeiros, né, que são os custos que ele tem. O problema é quando esse empresário quer ter a economia 100% de tudo. Aí é um risco. Por quê? Começa a tratar muitos profissionais que não deveriam ser PJs como PJ. E aí é um problema. Há um problema. Tecnicamente, eu vou voltar a repetir aqui para a gente ficar bem idealizado com essa situação. O que é um PJ? É um prestador de serviço. Ponto. Esse prestador de serviço, ele pode ser tanto pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, quando se fala em prestação de serviço, eu tenho que fugir de todas as características de não é o teu funcionário. Um prestador de serviço não pode e não é o teu funcionário. Então, a gente faz uma alusão. Por exemplo, eu posso colocar qualquer pessoa como PJ? Não. Exemplo, eu tenho uma clínica de medicina, tenho uma clínica lá, eu tenho uma recepcionista. A recepcionista é uma função que me permite colocar como PJ? A resposta é não. Então, a recepcionista ela tem que estar lá todos os dias recebendo seus clientes. Então, essa pessoa ela jamais poderá ser uma PJ. Ok? E aí, quando o empresário começa a querer economizar demais e colocar, vou te pagar aqui um salário um pouquinho maior, mas eu vou te colocar como PJ para não pagar os impostos. É comum, a gente observa muito, é tendencioso, isso no mercado está muito alto. Mas aí é onde começa muito risco. Então, o problema está muito aí. A percepção de querer economizar demais pode tirar esses gatilhos, achando que tudo é permitido, e não é. Então, nessa situação, eu não recomendaria. Então, esse é um problema que a gente vê, por exemplo, aí no dia a dia, aí, nas nossas rotinas. E aí, Thomson, você já começou até a entrar nessa parte? Porque às vezes eu estou querendo economizar, mas às vezes eu posso estar amando um passivo enorme. Sim. Né? Então, isso pode trazer problemas lá na frente muito maiores. Com certeza. Você pode trazer um exemplo? Posso. Eu vou trazer o exemplo aqui de eu contratar Imaginemos aqui que eu contratei essa recepcionista. E eu vou fugir um pouco da caixinha para ficar mais didático do que a nossa conta, tá? Contratei uma recepcionista que tem todas as características de emprego, que é óbvio que ela precisa estar ali, ela tem que fazer serviço, existe a pessoalidade, existe a jornada de trabalho, a subordinação, existe tudo isso. Então,
está definido que a recepcionista é uma empregada na modalidade seletista. Tudo bem? Mas imaginamos aqui, fugindo da caixinha para ficar mais didático o cálculo, que eu vou oferecer ali R$ 10.000 para essa recepcionista. Tudo bem? Esse meu custo, ele vai ser de, como eu te falei, R$ 17.500. Mais ou menos ali, que é em torno de 70% ali do salário dessa recepcionista. E aí, veja, quando que isso vai me dar um problema? Essa recepcionista, ela tem, como a gente já identificou, ela é funcionária. Então, ao invés de eu pagar, estou pagando R$ 10.000 para ela, para ter uma economia, digamos, nos meus encargos sociais, para que ela também receba um pouco mais, porque a gente também tem que tratar aqui dos benefícios do PJ para o prestador de serviço, né? Porque financeiramente coloca um valor líquido mais elevado no bolso mensalmente, porque não tem os descontos do INSS, imposto de renda, enfim. Mas chega num determinado momento do fim de uma relação, essa recepcionista a gente não está dando mais certo, eu vou resolver demitir essa, finalizar o meu contrato com essa recepcionista. E aí essa recepcionista se depara que no momento de uma rescisão contratual, ela não vai ter direito a receber, por exemplo, férias, ela não vai ter direito a receber 13º, ela não recebeu FGTS, ela não recebeu o FGTS, ela não recebeu o seguro-desemprego. Então, gera-se uma sensação dela de estou perdendo os meus direitos. Aí ela resolve, então, a entrar com uma ação judicial. E aí vem a bomba. Por quê? Como isso está claro que ela é uma funcionária CLT, você, empresário, que contratou ela por 10.000 e não por 5 para fugir ou para gerar uma economia, digamos assim, você vai ter que fazer o recolhimento, você vai ter que reconhecer o vínculo empregatício dela desde o início da prestação de serviço, ou seja, vai ter que registrar ela como CLT e vai ter que recolher todos os encargos sociais, entre eles FGTS, INSS, 13º salário, férias, um terço, UFG, tudo, sobre o valor de R$ 10.000. Ou seja, os 10 vai se tornar para você por mês 17. E isso vai ser multiplicado pela quantidade de tempo que ela estava lá na tua empresa. Então aí vem que a gente traz aqui como tema, né? Economia, estratégia ou uma bomba. Aí vem a bomba. Então o cuidado fica muito alto. Então o cuidado ele tem que estar muito aí. Você quer contratar um PJ? Pode, tá tudo bem. Não é errado, desde que você se preocupe em observar as características de um prestador de serviço. É só o empresário colocar na cabeça. Gente, veja só. Fecha o olhinho e olha para o teu profissional. Tente chegar no teu profissional se ele tem jornada de trabalho, se ele tem salário habitual, se é só ele que pode fazer aquele serviço. Cara, se você enxergar essas características, esse profissional não é um PJ. Deve ser contratado como CLT. Agora, fecha o olhinho de novo. Eu vou trazer como exemplo aqui a Leiliane. Leiliane, comercial. Vou contratar um comercial. Eu preciso que ela trabalhe todos os dias na minha empresa, de 8 às 18, ou qualquer horário fixo? Não. Só ela que tem que fazer isso? Não sei, depende. Como é que vai ser feito o pagamento dela? Eu vou pagar uma participação sobre a quantidade de contratos que a Leiliane me trouxer. Opa, então eu posso contratar a Leiliane como prestadora de serviço, pessoa jurídica, Kevin PJ, ok? Porque a Leiliane não tem as características, aí me gera uma economia. Aí isso é benéfico para mim e é benéfico para a Leiliane, porque a Leiliane ela consegue ter uma remuneração um pouco mais elevada e também pagar menos impostos, certo? Porque você como CLT, exemplo, volto a dizer, se você recebesse 10.000, os descontos iriam te gerar ali uma remuneração de 7. Ou seja, R$ 2.500 ali já ia para o governo de cara, de fato. E normalmente os PJs, ou eles têm duas situações mais comuns. Ou eles têm um MEI, ok? Então eles abrem um MEI para exercer a atividade econômica deles. Ou eles têm uma pessoa jurídica de fato, um CNPJ, no regime tributário simples nacional, que é uma micro e pequena empresa, faturando baixinho. Então, se você pega o MEI ele tem uma taxa fixa de, se eu não me engano, R$ 81.
Então, independente se você receber 5 ou 8 mil reais, você vai pagar fixo R$ 81, que já está incluso também até o próprio recolhimento previdenciário. Então, você também, como prestador de serviço, você também tem essa garantia como MEI. Mas se você tem um faturamento mais elevado, se você presta serviço para mim, presta serviço para o fulano, para o Beltrano, e você tem essa relação de PJ com várias empresas, por que não você abrir uma empresa de fato constituída com contrato social, uma microempresa que pode faturar ali até 4.800.000 no ano. Mas se você tiver um faturamento, por exemplo, mensal ali de 10, 15 mil reais, pela faixa do Simples Nacional, você vai pagar em torno, em média, de 6%. Ok? Então, 10K, 6%, R$ 600. Muito mais econômico também do que você ser contratado como CLT. Então, eu acho que essa estratégia de PJ, ela tem que ser avaliada tanto pela parte contratante, que é o empreendedor que está contratando aquele profissional, e também para aquela pessoa que está prestando esse serviço. Vale a pena eu ser CLT ou vale a pena eu ser CNPJ? Como é que a pessoa também tem que refletir sobre isso? A minha prestação de serviço é uma prestação de serviço que me traz uma alusão aos direitos trabalhistas, ou eu quero ser um profissional mais solto, mais livre, ter uma certa independência? Se você quer ter esse profissional, é recomendado que você tenha uma empresa, que você tenha um MEI, para te garantir também essa autonomia de estar aí à frente de várias empresas prestando serviço e sendo remunerado melhor sobre isso. Muito bom, Thames, sua explicação. E hoje, quais são as áreas mais comuns que utilizam esse modelo de pejotização? Bom, eu vou trazer a nossa realidade, tá? Eu não estou à frente de 100% do mercado nacional, mas a gente atende ali clientes de todos os portes na área, né? A gente tem desde uma microempresa, de um PJ, a gente tem vários PJs lá, até uma indústria, a gente então atende todos os nichos de mercado. E dentro da nossa cartela de clientes, a gente observa que a maioria dos profissionais que são tendenciosos a ter um PJ são profissionais, por exemplo, da área de saúde. Então, a gente vê muito psicólogos, dentistas, a gente vê fisioterapeutas, várias categorias da área de saúde, porque às vezes esses profissionais prestam serviços em mais de uma clínica. Então, tá lá prestando serviço na clínica A, tem uma agenda lá, faz um horário aqui, daqui a pouco à tarde já tá em outro, no hospital, na quinta-feira tá. Então, assim, há uma flexibilidade na área médica que eu vejo que os médicos são tendenciosos a ser PJ. Dificilmente você vai ver, e eu particularmente desconheço, dentro da nossa cartela de clientes, eu não tenho nenhuma empresa de medicina que tenha um médico como CLT. Ou esse médico, ou ele é um sócio da empresa, efetivamente, ou ele é um PJ, ele tem uma empresa constituída e ele recebe ali porque ele faz serviço para mais de um hospital, mais de uma clínica, enfim. Então a gente observa muito, tendencioso que na área de saúde, por essa questão de estar à disposição das áreas clínicas, das áreas de hospitais, que é interessante ter uma contratação de PJ. Outra área também que a gente observa muito é a área comercial. A área de salão de beleza, por exemplo. Na área de salão de beleza a gente tem uma própria nó, né, que especifica que é o salão parceiro. Então, muitos salões contratam seus barbeiros, suas cabeleireiras através de um PJ. Esse profissional tem um MEI, não é preciso fazer um registro de CLT. Isso gera até uma economia para o próprio salão. Então, para quem tem salão, barbeiro, barbearia, é interessante que os profissionais sejam PJs. Quais profissionais? Esses da atividade fim. A recepcionista do salão vai ser PJ? Não. A menina que faz a limpeza vai ser PJ? Não. Mas os profissionais da atividade fim, barbeiro, cabeleireiro, manicure, esses profissionais podem sim ser registrados ali como PJ. Então, fazendo uma conclusão à tua pergunta, eu acho que são a maioria área médica, área comercial, área de salão de beleza, por exemplo, e sempre a gente pensa sempre naquelas profissionais que têm mais liberdade, então contador também, advogado, são profissionais que têm uma certa liberdade. Se a gente for trazer uma alusão, qualquer profissão regulamentada, é mais comum a gente ter aí a pejotização. Ótimo, Thamson. A gente falou um pouquinho aqui sobre os riscos, né, iniciais ali, os perigos, as contratações que às vezes trazem
mais riscos, mas também tem a parte segura, né? Tem a parte ali que é mais acessível, que é mais fácil. E aí eu queria que você me explicasse, então, se explicasse para quem está ouvindo, qual é o modelo que funciona melhor? Pergunta capciosa essa, viu? Não tem receita de bolo. Não vai ter. Não tem o modelo. A gente tem aqui situações comuns, que são essas que eu citei. Por exemplo, de profissões regulamentadas, medicina, fisioterapeuta, psicólogos. É mais comum, certo? Mas o modelo ou te dá uma receitinha, um contrato padrão, e aí você pode aplicar isso. Não vai ter. E a gente costuma falar isso muito para os nossos clientes. Todas as vezes, e 100%, tá? 100% dos clientes que chegam hoje na Arbit tem alguma dúvida ou tem algum profissional que quer ou já tem um profissional PJ, a gente sempre traz umas orientações. E para te responder, eu vou trazer a resposta que eu trago ao meu cliente, né? Que sempre que você pensar em contratar um PJ, procure um consultor. Porque para cada realidade é uma receitinha diferente. Tem que se avaliar as particularidades para te trazer com segurança ou diminuir pelo menos os riscos sobre aquela relação ali de trabalho, relação contratual. Então não vai ter receita de bolo. Na dúvida, não ultrapasse, procure um consultor. Então a gente sempre orienta os nossos clientes. Eu tenho aqui um PJ, posso contratar? Qual é a nossa orientação? Vamos marcar uma reunião direcionada? Eu preciso entender como é que é a atividade desse profissional, quais são as suas expectativas para essa contratação, o que que você precisa que ele faça, como que ele vai trabalhar. Então a gente faz uma análise detalhada desses cenários para indicar, ó, esse cara ele pode ser um PJ, ou esse cara tem alguns riscos. Se você colocar ok, mas tem aqui um percentualzinho de risco de algumas brechas frágeis que pode gerar um problema. E aí a decisão fica ali no nosso cliente, do empresário, mas a gente sempre orienta para ter uma discussão particular sobre cada caso. Excelente, Tamson. Agora trazendo para a nossa realidade. Eu, Leiliane, sou empresária, quero contratar pessoas como PJ, quero fazer a pejotização dentro da minha empresa. Quais são os cuidados que eu preciso seguir? Você já trouxe aí a questão de ter um olhar do consultor, né, a contabilidade, algum parceiro, mas além disso, o que que eu posso fazer para me resguardar, fazer a contratação da melhor maneira possível, com segurança, para evitar possíveis problemas lá na frente? Eu posso só pegar no ChatGPT um modelo de contrato, achei bonitinho, vou fazer. O que que você me orienta nesse sentido? Eu acho que a tecnologia ela vem muito para ajudar, né, a gente, mas cuidado com o ChatGPT. Ele erra. E aí, se você não tiver ali um cuidado, um conhecimento para avaliar, você vai pegar aquele modelo do ChatGPT e aplicar a todo mundo e você pode ter um problema. Então, eu acho que não vai ter um contrato específico. O que a gente tem que entender aqui é importante sim que essa relação de contratação PJ, você tem um contrato e esse contrato ele é particular, individual para cada relação. Para um profissional vai ser de um jeito, para outro profissional vai ser de outro. Mas nesse contrato de prestação de serviço, você tem que colocar ali os detalhes da prestação de serviço, você tem que colocar ali como que vai ser feito esse pagamento. E aí tem um erro muito grande que a gente observa em alguns profissionais que chegam, né? A gente vai olhar o contrato de prestação de serviço, contrato de PJ, e tá lá no contrato dizendo que a pessoa vai receber um salário. Aí é um tiro no pé. Como é que Já está contratando? quebrando as regras do jogo, né? As pessoas sequer param para ler. Aí tá lá. Recebeu um salário de 5 mil e vale alimentação. Gente, para. Às vezes o ChatGPT vai colocar isso. Ou às vezes as pessoas tendenciosamente confundem e aí colocam no contrato salário. Então, assim, é interessante ter um contrato bem formatado, tá? Para o pagamento, ter uma apresentação de uma nota fiscal que seja compatível com a atividade que está contratada lá e amarrada no contrato. É importante também que o pagamento seja feito a conta da empresa. Sério, se eu estou contratando um PJ, eu não estou contratando a Leiliane pessoa física. Eu estou contratando o CNPJ da Leiliane. E aí, juridicamente, isso são entidades independentes. O CNPJ tem a vida própria e a Leiliane tem a vida própria dela. Então, são pessoas independentes, personalidades independentes. Então, se eu contratei o PJ,
Eu não posso fazer o pagamento para a Leliane, eu tenho que fazer o pagamento para o CNPJ. Agora, quem administra o CNPJ vai receber o recurso daquele, não cabe a mim entender. Então, é isso. Eu tenho um contrato bem amarrado, primeiro, fugir das características de emprego, ter o contrato bem amarrado, não colocar no contrato situações que atrelam a CLT, como salário, alimentação, essas coisas, por exemplo, e ter, por exemplo, no pagamento a apresentação da nota fiscal compatível e que esse pagamento seja específico e direcionado para a conta da pessoa jurídica, do CNPJ. Excelente, Thomson. E aí, ter uma estrutura de uma contabilidade por trás vai fazer toda a diferença, né? Com toda certeza, porque profissionais que tenham um entendimento sobre essa situação vão poder orientar, né, os empresários da melhor forma. Não adianta. E a gente observa muito, tá? A gente observa muito que, por mais que a gente oriente, nossa contabilidade às vezes sofre um pouco lá no setor de contabilidade, né? Que quando vai ver, tá saindo Pix da conta da empresa para o João. E quem é João? Ah, João é o meu PJ. Ah, cadê a nota fiscal? Então, também a contabilidade tem que andar muito paralela com isso, para que a gente precisa da nota fiscal. Esse João aqui, a gente não consegue contabilizar ele de uma forma mais assertiva, até mesmo para a gente ir eliminando esses riscos durante o percurso. Então, é importantíssimo que você tenha um consultor, uma contabilidade, um advogado, alguma coisa nesse sentido, com expertise para te dar as orientações e também ajustar a rota no percurso ali quando necessário. Ótimo, Thomson. E a gente tem visto falar muito sobre a reforma tributária. A reforma tributária, a partir de janeiro, né? Ela começa ali meio que timidamente, mas já com algumas coisas acontecendo. Sobre a pejotização, a gente pode esperar mudanças na reforma tributária ou você acha que não vai ter impacto? O que que você traria aí de expertise nesse sentido? Excelente pergunta. Bom, primeiro a gente tem que entender que a reforma tributária, ela está focada na parte tributária. Ela não trouxe, primariamente falando, nenhuma situação focada na área trabalhista, né? A gente teve nossa última reforma trabalhista, né, foi em 2017. Então, essa reforma tributária que está aí para iniciar sua transição a partir de janeiro de 2026 e concluindo lá para 2030, 2032, ela não impacta diretamente nenhuma situação da área trabalhista. E, particularmente, isso não deveria impactar também na contratação PJ, que não é, volto a dizer, não é vinculado à área trabalhista. Por quê que não impacta diretamente? É comum que os PJ sejam MEIs ou empresas, pequenas empresas do Simples Nacional. E a reforma trabalhista, ela não trouxe nenhuma alteração para MEI e nenhuma alteração para empresas do Simples Nacional. Então, uma resposta direta é que não impacta. Não vai impactar, certo? Só que, lógico, a gente está, Brasil, ele muda repentinamente, isso pode mudar ano que vem, pode ser uma situação, mas eu não vejo que muda, tá? Mas qual é o problema da reforma trabalhista para os PJs? A reforma trabalhista, perdão, a reforma tributária, ela trouxe uma situação de crédito. Então, tudo vai ser crédito. Todos os meus fornecedores podem me gerar crédito, tudo que eu compro pode me gerar crédito, e os empresários, as empresas, elas vão querer aproveitar esse crédito. Então, se eu contrato um profissional como um PJ do MEI ou do Simples Nacional, eu não tenho, teoricamente, a princípio, nenhum crédito a aproveitar, que esse tipo de CNPJ não gera crédito. Eu posso até ter um crédito ali obtido, se a empresa for do Simples Nacional, mas ela vai ter que fazer um recolhimento por fora aí para fazer esse crédito do empresário. Aí a gente vai acompanhar o mercado para saber como que os empresários às vezes vão exigir esse recolhimento por parte ali do seu prestador de serviço para ter um crédito aproveitado, mas diretamente não tem impacto reforma tributária na pejotização, não tem. Mas eu vou entrar no segundo tema, e já te antecipando que a reforma tributária, a princípio, zero impacto. Pode haver uma exigência de mercado forçando essa galera a recolher o imposto por fora para gerar-se um crédito. Ponto, acabou. Entretanto, o futuro da pejotização ele está muito atrelado a uma situação no STF. Você começou lá falando que a gente estava aguardando uma posição do STF. E o que é o STF?
a pejotização, ela cresceu muito no Brasil, então ela aumentou. E aí, tendenciosamente, aumentou-se também o número de processos trabalhistas na esfera do trabalho. Então, muitos profissionais ingressaram na justiça pedindo reconhecimento de vínculo empregatício de um contrato inicialmente formalizado na pejotização. E aí, com esse movimento todo, chegou-se muitos processos no STF. O STF falou: para todo mundo, suspende, ninguém mais discute sobre esse tema. Eu vou analisar, eu, enquanto STF, vou analisar e vou dar o direcionamento de como que a gente vai se portar em relação a essas reclamatórias de pejotização. Então, o futuro da pejotização está sendo muito aguardado por essa decisão. Existe o processo no STF, que suspendeu os demais processos nas esferas trabalhistas, que está em análise e a gente está aguardando a definição do STF para validar ali como que vai ser entendido pela Justiça do Trabalho esses contratos de PJ. Então, enquanto não sair, a gente está aí na expectativa. Mas o que eu vejo, tá? Eu vejo um cenário de que é o seguinte: a CLT, ela é uma lei muito antiga, 1943, e a reforma veio em 2017. Só que as coisas mudam e se automatizam, se modernizam, e a gente não tem uma lei específica. E o que eu vejo hoje é que, se eu contratei a Liliane como PJ, a gente acertou, conversou, não foi uma imposição da minha parte. Se eu te contratei como PJ, vai ser prestação de serviço, vai ser assim, você vai ganhar isso, vai receber isso, tá tudo bem, concordamos? Concordamos. Assinamos o contrato. Eu vejo muito errado, mas isso é uma opinião minha, e eu vejo que o STF talvez seja tendencioso nessa situação, de que depois a Leliane querer cobrar direitos que a gente não combinou, não foi imposição. Você concordou com aqueles termos no momento da contratação. Foi Então, alinhado e foi alinhado. É isso. Então, eu vejo que o STF talvez, é um talvez, né? Siga por esse caminho. E se seguir por esse caminho, isso vai ser uma decisão muito favorável, não apenas para os empresários, mas para quem trabalha também nessa modalidade PJ, porque isso vai trazer uma maior segurança para os empresários contratarem, e aí vai crescer também, provavelmente, esse número de contratações PJ. Ótimo, Tamisson. E aí, para a gente já caminhar para o final aqui, eu queria te fazer uma pergunta. A gente observa que hoje, no cenário que a gente está vivendo, a gente vê muito que o modelo de contratação mudou. Então, as pessoas não querem mais ter uma formalização de CLT, muitas das vezes as pessoas querem trabalhar como freelance, como híbrido, veio muita questão do trabalho remoto, né? Com tudo isso que tem acontecido, né, com essa movimentação do mercado, você acha que a pejotização ela tende a crescer ou diminuir no Brasil? Eu vejo que tende a crescer. Pós-pandemia, né, aumentou-se o número expressivo, né, de trabalhos em home office, teletrabalho. Por conta dos isolamentos que aconteceu, as empresas tinham que continuar trabalhando e permitiu ali os seus trabalhadores realizar os trabalhos à distância. E esse trabalho à distância, ele gera-se, por exemplo, uma flexibilidade. Então, eu posso ter lá no meu escritório de contabilidade, um analista, por exemplo, de departamento pessoal, que presta serviço para mim, presta serviço para um terceiro, para um quarto, e dependendo dessa relação, posso sim contratar esse analista de departamento pessoal, que antes tinha que ser presencial, mas por uma flexibilidade da atualização, dos tempos, esse trabalho pode ser feito de home office, que lhe permite prestar o mesmo serviço para outras pessoas. Ou seja, eu começo a observar uma característica maior de prestação de serviço. E muito isso me permite também que aquele profissional, dependendo da situação, pode ser contratado como PJ, porque ele presta serviço para mim, para outra contabilidade, para o terceiro. Então, sim, o home office, as situações que ocorreram em decorrência da pandemia, principalmente, eu vejo que permite condições e traz esse tipo de trabalho para uma realidade que pode ser caracterizada como prestação de serviço, que aumenta, obviamente, ali a contratação de PJ. Ótimo, Tamisson. A gente está chegando ao fim, né? Eu quero te agradecer muito por esse bate-papo necessário. Eu acho que hoje tem muitos empresários que fazem essa contratação nesse modelo, mas o que ficou bem claro aqui na nossa conversa, não tem problema você contratar neste modelo.
Só que a formalização, a forma que você vai atuar, a forma que você vai direcionar isso dentro da tua operação, vai fazer toda a diferença. Então, na Abra de Contabilidade, hoje a gente executa com excelência esse tipo de contratação, a gente orienta nossos clientes, a gente respalda o cliente com contratos necessários ali. Então, caso você tenha interesse, tem um modelo de trabalho aí que pode ser feito dessa forma, nos procure, que a gente vai ter o prazer em auxiliar você nessa tomada de decisão, deixando bem claro, como o Thomson falou, não é todo profissional que pode ser PJ. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, em alguns casos, dá para a gente fazer sim. Então, Thomson, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, né, para quem está nos ouvindo, para que a gente possa encerrar esse bate-papo que foi tão esclarecedor e tirou muitas dúvidas, tirou muitos mitos, né, porque a gente escuta muita gente falando muita coisa, mas na realidade existe todo um processo, existe toda uma formatação que precisa ser feita quando a gente se fala em contratação no modelo PJ. Eu acho que é muito isso, né? Então, assim, se fosse deixar um recado aqui para os empresários, é que não tenham medo de contratar. Eu acho que o risco, ele faz parte do negócio e procure trabalhar sempre com profissionais que vão lhe prestar uma consultoria por trás para que esses riscos sejam minimizados. Então, não tenham medo de contratar, mas contrate com segurança e assertividade. Existem situações que você vai poder economizar contratando um PJ, como também existe que você vai ter que ter esse contratação como pessoa física. E nada mais seguro para você do que ter ali um parceiro que te dê essas situações e fale, você pode economizar aqui, você vai ter um custo aqui, para que você tome, que para você ter andar e tome a decisão correta. Então, não tenha medo de contratar, mas procure sempre trabalhar com quem lhe preste ali uma assessoria para atuar nessas situações. Então, esse foi mais um episódio do nosso Argent Pod e agradeço a sua atenção, tá nos ouvindo, e peço que você acompanhe nossos próximos episódios. Sempre a gente tem trago assuntos relevantes, as atualidades, né, as coisas que estão mudando no dia a dia, voltado para a gestão da tua empresa, voltado para a parte ali interna do teu negócio, questão da parte tributária, contabilidade. Então, acompanhe para que você tenha mais informações.